Caros amigos e caros colegas, hoje eu vou gravar esse vídeo aqui, como a gente fala lá na polícia, com a faca na boca, você tá entendendo? E com muita indignação. Por quê? Porque o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente da República por 2 mandatos, ele deveria estar preso, tá? E só não está preso por uma deferência do Supremo Tribunal Federal, onde ele tem a maioria de amigos, porque ele já foi condenado regularmente por lei, com direito à defesa e contraditório, na primeira instância e na segunda instância, e o Supremo falou que podia cumprir a prisão, depois disse que não podia mais, o Gilmar Mendes falou que podia, depois o Gilmar Mendes voltou atrás e disse que não podia mais. E agora ele foi solto, ficou 500 e poucos dias preso. E agora ele dá entrevista em todo canto. Seria como, para mim, a mesma coisa, que eu fui policial há muitos anos, para mim preso é preso, e preso para mim não tem grife, só tem o nome de preso, presidiário. E Luiz Inácio Lula da Silva, que eu já respeitei um dia, hoje ele é um preso, condenado, que falta muito pouco para voltar para a cadeia. Não vai demorar muito, vai voltar para a cadeia, porque ele já está condenado a 29 anos de prisão. A soltura dele seria a mesma coisa se soltasse o chefe do PCC, o Marcola. A mesma coisa. Porque eu não vejo diferença entre um preso e outro, porque os dois estão condenados. Eu acredito até que o Marcola tem um monte de processo que também não foi julgado de segunda instância. Aliás, já foi julgado de segunda instância, mas não foi julgado trânsito e julgado como querem aí. Lá na última, no ano de 50.800 que vão julgar tudo. Então o Lula teria que estar preso. Mas sabe onde ele está? Dando entrevista para todo canto. Veja, o fato do delegado ser amigo do Bolsonaro, é preciso provar o seguinte: tem alguma relação suspeita? Se tiver uma relação suspeita, eu acho que, então, para o bem da própria instituição, é importante que não seja indicado alguém que tem um compadrio, sabe, com o presidente da República ou com a família do presidente da República. Mas eu acho que não pode ser uma guerra a troca de um delegado da Polícia Federal. Presidente, mas o senhor falou com relação ao próprio presidente Fernando Henrique, nas trocas. Em 2007, o seu governo ele substituiu Paulo Lacerda, que estava na direção-geral da Polícia Federal, por Luiz Fernando Correia. E muitas pessoas agora lembraram desse episódio, comparando esse episódio da substituição do Valeixo pelo Alexandre Ramagem, dizendo que o Lacerda, na época, saiu porque ele não repassava informação ao governo. O senhor compara os dois episódios, não? Não é possível comparar os dois episódios. O ministro da Justiça, na época, era o Márcio Tomás Bastos, sabe? E estava na hora, sabe, de fazer uma mexida, sabe, na Polícia Federal, porque o Márcio Tomás Bastos ia sair da Polícia Federal, ia sair do Ministério, e era um cara indicado por ele. Então, o Márcio Tomás Bastos achava que era importante que houvesse a troca do Márcio Lacerda para uma pessoa, sabe, que não tivesse a relação que tinha com ele. O Paulo Lacerda era a indicação do companheiro Márcio Tomás Bastos, porque ele tinha assessorado o pessoal do impeachment do Collor, e o Márcio Bastos trabalhou muito com ele. Eu estou indignado porque ele está se metendo com a Polícia Federal. E veio criticar o presidente Bolsonaro, dizendo que nunca interferiu na Polícia Federal. Ô Lula ladrão, eu te conheço, cara. Eu te conheço, certo? Você me conhece, não é? Você lembra de mim? Você lembra? A Federação Nacional dos Policiais Federais denunciou que tinha um monte de delegado tucano querendo te derrubar. E foi quando você se salvou de uma calúnia e difamação que estava pronta para fazer contra você. Graças ao ministro da época, você está entendendo? Miguel Reale Júnior, que não aceitou isso quando vocês foram lá conversar com ele. Você e Zé Disseu foram lá conversar com ele e ele não aceitou que a Polícia Federal interferisse nas eleições. De uma forma digna.
mesmo contrariando o Fernando Henrique Cardoso, que eu vou gravar um vídeo falando da interferência dele aqui também, é o próximo. Então, Lula, você interferiu várias vezes na Polícia Federal, certo? Eu vou contar como é que foi a nomeação, por exemplo, do Paulo Lacerda. A indicação seria eu seria o diretor-geral da Polícia Federal. Você falou isso, que eu seria o diretor, porque eu era o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais e você queria dar um caráter sindical na polícia. Hoje eu vejo que talvez fosse uma grande coisa errada que você estava fazendo também, porque você tinha uma preferência achando que poderia me usar e isso teria me dado muito trabalho que você não teria me usado não. Eu teria te metido em cana muito antes, certo? Então o que aconteceu? Quando você nomeou o ministro Márcio Tomás Bastos, ele me chamou para conversar lá no prédio da OAB, onde ele ficou provisoriamente. E ele me disse, Garisto, você está indicado para ser o diretor-geral. E eu queria saber como é que é e tal, queria conversar com você e tal. Nós conversamos bastante sobre Polícia Federal. Eu passei para ele toda a situação da Polícia Federal, que eu conheço muito a Polícia Federal. Em todos os aspectos. Conheço por dentro ela, por fora, do avesso. E aí ele me disse, ótimo, gostei muito da conversa que nós tivemos e depois nós vamos voltar a conversar. Nesse ínterim, o Romeu Tuma, o falecido Romeu Tuma, solicitou uma audiência com ele também lá no mesmo prédio e implorou para ele, quando soube que eu seria indicado diretor-geral, implorou para ele que não fizesse isso, que ia dar uma confusão muito grande, porque eu era aposentado da Polícia Federal. E além de ser aposentado, eu era agente da Polícia Federal, mesmo bacharel em Direito, bacharel em Jornalismo, especialista de Segurança Pública, com especialização de Administração Policial. O ministro Márcio Tomás Bastos me contou depois que disse ao Romeu Tuma, falou, não, Garisto vai ser... Eu já fui soldado, muita gente já foi soldado e hoje é presidente. O Garisto já foi da Polícia Federal, hoje ele é um advogado com OAB, número da OAB e tudo. E é uma pessoa que tem experiência de segurança pública. Ele não é mais agente da Polícia Federal. Ele é um advogado com experiência em segurança pública. Esclareço a todos que em 2002, na época desses fatos, não existia ainda a lei de 2013 que determina que para ser diretor-geral da Polícia Federal tem que ser um delegado especial, somente e exclusivamente. Naquela época, qualquer pessoa, qualquer cidadão com conhecimento policial poderia ser diretor-geral. Tanto é que o delegado Romeu Tuma, que era delegado da Polícia Civil, foi diretor-geral, o coronel Romão do Exército foi diretor-geral e muitos outros. Então eu tinha legalmente todas as condições para ser diretor-geral, tendo em vista que era bacharel em Direito, sou bacharel em Direito, bacharel em Jornalismo, graduado em Direito e graduado em Segurança Administrativa também. Então eu acho que eu tinha esses atributos. E agente especial da Polícia Federal por 35 anos em todas as áreas. Mas o Romeu Tuma falou que as associações de delegados, tudo contra mim e tal, e que já ia começar o governo com grandes problemas junto aos delegados. Que tinha delegado lá que não ia aceitar de jeito nenhum a minha nomeação, até porque eu queria criar uma polícia nos moldes do FBI, né? Igual aquele ali dos Estados Unidos. Essa era a minha ideia, até dei uma entrevista no Jornal do Brasil, que eu vou colocar aqui. E aí então eu fiquei sabendo depois que o ministro Márcio Tomás Bastos falou para mim que ia colocar o Paulo Lacerda. Ele me chamou lá para comunicar que ia colocar o Paulo Lacerda a pedido do Romeu Tuma, porque ele conhecia o Paulo Lacerda lá do inquérito do PC Farias, e o Romeu Tuma implorou a ele para não me colocar na Polícia Federal. Implorou de todas as maneiras, porque era praticamente uma indicação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele então resolveu colocar, porque o próprio Romeu Tuma disse que daria apoio ao governo como senador. E aí colocou o Paulo Lacerda, que era aposentado também. O Paulo Lacerda também era um delegado aposentado, que trabalhava 5 anos no gabinete do Tuma, ou seja, amigo íntimo do Tuma, de festa, de almoço, de janta, de tudo. E agora o pessoal vem falar do Alexandre Ramagem, que tirou uma fotografia,
numa confraternização de segurança com a equipe do presidente. E o Paulo Lacerda trabalhou 5 anos. Mas aí o tiro saiu pela culatra. Sabe por quê? Porque o Paulo Lacerda é um camarada correto. É um homem honesto. Ele me processou, eu processei ele porque eu era presidente da federação, brigava com o diretor-geral porque eu entendia algumas coisas erradas, inclusive interferências na Polícia Federal, porque ele se reunia todos os dias com o Márcio Tomás Bastos. Todos os dias ele se reunia. E depois eu soube, tá? Futuramente eu soube que ele não passava muita coisa. Ele só passava aquilo que dava para passar, que não dava mais para eles fazerem nada. Mas Paulo Lacerda, ele foi malandro, entre aspas, né? Político, para dizer melhor do que malandro. Foi político, porque ele fingia que dava, mas não dava, dava o drible da vaca no Márcio Tomás Bastos. E o Lula reclamava, xingava, o Zé Disseu chutava a cadeira, e aqueles petralha que já estavam roubando na época, falou, esses caras da federação vão ferrar a gente e tal, não sei o que lá, pipipi, papapá. Bom, o Paulo Lacerda é um homem correto e as entidades da Polícia Federal são muito fortes e foram adquirindo um princípio de fiscalização como a Federação Nacional dos Policiais Federais havia feito para não prejudicar o Lula em 2002. Então aí nós criamos praticamente uma instituição que não poderia mais ser controlada por ninguém, porque até ali ela foi controlada por todos os presidentes para trás, até no dia da sua criação. Até o dia da sua criação, em 1969. Quando a polícia foi criada, de lá para cá, todo mundo usou a Polícia Federal. Todos os presidentes, inclusive os militares, usaram a Polícia Federal como bem entenderam. Então aí vocês sabem o que foi que aconteceu? Eles resolveram mudar o ministro da Justiça, porque o Tomás Bastos ia sair. Não aguentava mais. E aí entrou o Tarso Genro, que resolveu botar um gaúcho, amigo dele também, porque o Tarso Genro foi advogado do Sindicato dos Policiais Federais lá no Rio Grande do Sul, aonde o Luiz Fernando Correia tinha sido diretor jurídico e era agente de Polícia Federal. Depois é que ele foi a delegado, que ele ficou subjúdice e depois eles nomearam ele delegado de Polícia Federal na Justiça. Ele ganhou e foi nomeado. Então, conclusão. Todo mundo indica o amigo do amigo ou o amigo direto. Por que o Tarso Genro resolveu trocar o Paulo Lacerda, que era um nome nacional, que estava conduzindo a polícia de maneira brilhante? Diga-se de passagem, com toda guerra que nós tivemos, eu tenho que reconhecer que o Paulo Lacerda fez um trabalho brilhante na Polícia Federal. Não só na briga por recursos, como também na honestidade interna, que ele não permitiu interferências externas com a ajuda das entidades. Ele sabe disso. Eu aqui faço um reconhecimento, apesar das nossas peleias, nossas guerras. Então vocês sabem o que aconteceu? O Tarso Genro não gostou, porque com o Tomás Bastos ele se reunia diariamente. E com o Tarso Genro ele começou a se reunir uma vez por semana, que eles queriam saber tudo que a Federal estava fazendo. Que papo é esse? Todo mundo quer saber, meu. Vem fazer esse negócio, deixa a Federal trabalhar. Que mentira, porra. Todo mundo quer saber o que a Polícia Federal está fazendo, porque o nego vai em cana, vai preso. Vai o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai o ex-presidente Temer, vai o ex-presidente Lula, vai o presidente da Câmara, vai o presidente da Assembleia do Rio, de São Paulo, do Catos, agora vai estar roubalheira no Brasil inteiro, vai começar todo mundo em cana de novo. A Polícia Federal hoje é independente. Ninguém controla a Polícia Federal quando ela estiver trabalhando dentro da lei. Nem o juiz, nem o promotor. A Polícia Federal é independente se ela fizer tudo dentro da lei. E o promotor vai concordar e o juiz também vai concordar, porque a pessoa tem que estar afinado com a Polícia Federal para trabalhar junto, e o delegado trabalha junto, os agentes escrivães, papiloscopistas, e aqui eu vou fazer uma ressalva que eu esqueci outro dia dos peritos. Falei num vídeo, todo mundo esqueci dos peritos, meus irmãos aí, que são cientistas da Polícia Federal. Fica aqui registrado também. Então vou dizer uma coisa para vocês. A história foi essa. O Lula ficou pé da vida, porque fizeram uma operação em cima do irmão dele. Tarsos citou um caso, sabe, de uma apreensão e busca na casa do meu irmão Vavá, que já morreu. Eu fiquei sabendo com 11 horas de antecedência, porque eu estava na Índia, quando a Polícia Federal ia fazer uma investigação na casa do meu irmão, revistaram, fizeram coisas indecorosas na casa do meu irmão,
Achava que o meu irmão sabia lidar com o computador, meu irmão nunca tinha aberto o computador, levaram o computador da minha sobrinha, reviraram as gavetas dela com certas provocações, e quando eu voltei, tratei isso com muita normalidade. Até eu estava meio puto com a falta de respeito que alguns agentes tiveram com a minha sobrinha. Achando que os caras iam chegar lá e passar a mão, vaselina, nós viemos aqui porque o juiz mandou, mandar de busca e apreensão e tal. E a federal foi lá e fez uma busca para valer. A turma ficou pé da vida porque levaram o computador da sobrinha e fizeram a busca como tem que fazer mesmo. Porque o irmão dele era suspeito num processo, pô. Tinha um processo lá que o irmão dele era suspeito. E o Lula, de uma forma ilegal que ele falou que não interferia. Ele já confessou em vídeos por aí que ficou sabendo 10 horas antes que a Polícia Federal ia fazer a operação. Por que ele não avisou o irmão dele? Porque só ele sabia, de fora da turma. E aí a gente ia saber, ia denunciar que ele avisou o irmão dele. Aí era impeachment. Ele ficou caladinho e foi feita a busca na casa do irmão dele. Ele ficou invocado e aí ele queria que tirasse o Paulo Lacerda. Aí ele queria que tirasse o Paulo Lacerda, porque ele não sabia de nada. E sob pressão do Zé Disseu. Zé Disseu falava para ele, tem que tirar o Paulo Lacerda, tem que tirar o Paulo Lacerda. O Pimenta falava para ele, tem que tirar o Paulo Lacerda. Os deputados do PT todos querendo linchar o Paulo Lacerda. Então aí, todo mundo queria limar Paulo Lacerda. A reclamação era total. O Tarso Genro não aguentava mais de tanta reclamação para tirar o Paulo Lacerda, que estava sem controle. Sabe por quê? Porque os caras que estavam reclamando já estavam roubando. Eles já estavam metendo a mão, porra. Isso aí não é novidade. Isso aí não é novidade. É novidade para nós, porque nós só ficamos sabendo. Nós, que eu digo, não eu como polícia, mas para eu, cidadão, nós só ficamos sabendo disso aí depois que saiu no jornal. Acontece que o ladrão sempre sabe que está roubando. É só ele que sabe que está roubando. A polícia vai saber depois que está roubando. Mas ele sabe antes. Ele sabe antes. Então ele ficou com medo. Falou, opa, peraí, o Paulo Lacerda não conta nada. Como é que eu vou saber que a federal não vai bater na minha casa de manhã? Ô, Tarso Genro, você tem que saber. Aí resolveram tirar o Paulo Lacerda. Só que o Paulo Lacerda sabia muito, pô, sobre a rabeta de meio mundo. Porque diretor-geral é um cargo no Brasil, em terra de corrupto. O chefe da Polícia Federal fica sabendo de coisa, meu, mais cabeluda do que aquela mulher cabeluda do circo de horrores. Então não é assim que você vai tirando um diretor-geral, não, meu. Principalmente se você estiver roubando. Aí o que fizeram? A tática do cai pra cima. Ou cai no mesmo nível. Botaram ele na ABIN. Ele foi ser diretor da ABIN. E botaram o Luiz Fernando Correia para ser o diretor da Polícia Federal. Porque era amigo do Tarso Genro, de datas e datas e datas, gaúcha, sabe como é que são o povo gaúcho, é muito unido mesmo. Aí colocou o Luiz Fernando Correia, que era mais chegado do Tarso. Se ele contava as coisas pro Tarso, eu não fiquei sabendo. Porque se eu ficasse sabendo, eu tinha denunciado ele. Mas eu sei que eles eram próximos. E não houve mais reclamação de que não sabia mais nada na Polícia Federal. Eu não sei se ele contava, se ele não contava. Ó, a divisão e a multiplicação, o resultado fica por vocês, para vocês analisarem. Eu só quero dizer para vocês que o Luiz Fernando atendeu, acalmou a Polícia Federal, mas o Paulo Lacerda foi limado. Foi colocado na ABIN, mas ele foi limado. Porque ele não queria passar nada, até porque ele sabe que ele não poderia passar, porque as entidades são fiscalizadoras hoje. As entidades fiscalizam. Assim como vai fiscalizar o Rolando, assim como ia fiscalizar o Ramagem, assim como nós acabamos de fiscalizar agora todos os diretores que passaram ali. O próprio Valeixo sabe disso, todo mundo sabe, o homem correto, o Valeixo. Assim como o Ramagem, que tiveram essa injustiça contra ele. O Lula nomeou o Toffoli, o Lula nomeou o Lewandowski, o Toffoli era amigo dele, tanto é que ganhou o apelido de amigo do amigo. E o Lewandowski, a mulher do Lewandowski era amigo da mulher do Lula. E se conheceram, então vou botar o meu amigo lá. Em vez de botar um estranho para me ferrar, eu boto um amigo que vai me ferrar, mas vai ficar com a consciência pesada.
vai ficar com a consciência pesada, que nem o Celso de Mello, que está lá no livro do meu amigo Saulo Ramos, que faleceu, está escrito lá, quando o Celso de Mello votou contra o Sarney, aí lê o livro que vocês vão saber. A polícia, quando atua como Polícia Judiciária da União, ela não é essa polícia federal administrativa que está aí. Quando ela funciona como Polícia Judiciária da União, ela só deve obediência ao juiz judiciária da União, da Constituição Federal. Ela não tem que estar contando nada nem para o presidente da República o que ela vai fazer, nem para o ministro da Justiça, nem para ninguém, nem mesmo se não tiver em segredo de justiça. Não podem saber nada sobre isso. O Fernando Henrique fica sabendo de tudo. Eu andou falando bobagem, Fernando Henrique. Eu vou gravar outro vídeo aqui. E aí o que aconteceu? Quando não tiveram mais informação, deu no que deu. Mensalão, que já se ferrou um monte de gente, e a Dilma só foi eleita, e muita gente sabe por quê, porque o comando dela enfiou dinheiro nela, com a promessa de que ia manter as campanhas do Lula, o dinheiro do Lula, os 2 bilhões para as empresas de comunicação, 3 bilhões, e a Dilma foi eleita, do jeito que vocês souberam aí, pô. Vocês lembram como é que a Dilma foi eleita a primeira vez? Levanta aí, pô. E a Dilma, mesmo com o mensalão, ela foi eleita. E depois ela foi reeleita na mesma barca, que também é uma história comprida, porque já era para sair as falcatruas dela lá de Passadina, tudo. Era para ter saído um pouquinho antes da eleição, mas só saiu depois da eleição. E é isso aí. Então, Lula, não venha me dizer que você nunca nomeou ninguém por amizade. E que você nunca interferiu na Polícia Federal, que a Polícia Federal, na sua época, ela era republicana. Republicano cacete. Na sua época, você só não conseguiu mais porque nós tivemos o Paulo Lacerda como diretor-geral e depois tivemos outros diretores que também, deram uma banana para vocês, porque as entidades de classe que você achava que o sindicalismo era da CUT e era da esquerda, que era do PT, o nosso sindicalismo é independente, não tem partido, meu. Não tem partido. Nós somos sindicalistas da Polícia Federal. Essa entrevista do Lula ladrão, do condenado Lula, tá? Que proibiram o Adélio de dar entrevista, Mas o Lula pode dar entrevista para a BBC, para o UOL, todo dia dá entrevista para o UOL, para o El País, para denegrir a imagem do Brasil. É o único preso do Brasil condenado em 2 instâncias, certo? 29 anos de cadeia por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. É o único do Brasil que pode dar entrevista. Então, a Polícia Federal tem o grau que tem hoje, a entidade pública de maior credibilidade do país. Sabem por quê? Por causa do seu corpo de trabalho, seus agentes, escrivães, papiloscopistas, delegados e peritos, e os agentes administrativos, que também são de confiança. Então, não adianta, pode colocar, sabe quem para dirigir a Polícia Federal? Pode colocar qualquer um que você queira, porque se ele fizer coisa errada, ele não dura o que ele gostaria de durar. Então não é por aí. Vocês estão muito preocupados com o cargo de diretor-geral, quando na verdade vocês deveriam estar preocupados com a roubalheira que já começou aí em cima, aí, o Covidão, certo? E nós já estamos metendo todo mundo em cana. Tô ligado e tô investigando esse negócio aí lá do Rio de Janeiro. Vai dar pano pra manga, hein? Meu Deus do céu, será que vai aumentar a coleção? Hein? Será que vai aumentar a coleção lá no Rio de Janeiro? Onde tem Pezão, Sérgio Cabral, garotinha, tudo em cana. Eduardo Cunha, será que vai aumentar a coleção ou não? Vamos saber. Ontem já acabou entrando uns graudão aí. Mas eu falei pra vocês, né? Eu tô gravando um vídeo comprido aqui sobre a corrupção do Covidão, dos respiradores. E não é só respirador não, viu, gente? Tem muita roubalheira aí, rapaz. A Federal tá como pinto no lixo. Tá trabalhando pra caramba, eu tô sabendo que vai estourar um negócio grande. E agora vem cá. Vocês já pensaram se o cara que entrou em cana lá no Rio de Janeiro agora? Esqueci o nome dele agora, mas você deve saber que vai sair no Jornal Nacional daqui a pouco. O cara é amigo do governador.
Você já pensou se ele vai para delação premiada? Meu Deus do céu, esse negócio de delação premiada. Como dizia o presidente do Corinthians lá, meu, é uma faca de 2 legumes. Gente, vamos nessa aí, ó. Lula, vou dar um recado para você, ô Luladrão. Para de falar que você nunca interferiu na polícia. Para de falar que você nunca quis saber nada das operações da polícia. Porque você é mentiroso. E eu te conheço. Eu te ajudei várias vezes. E não te ajudei porque você era de esquerda ou porque era isso ou era aquilo, que você não era nada. E já tinha perdido a eleição 3 vezes. Eu te ajudei porque eu sou brasileiro e respeito isso aqui, ó. E respeito muito mais, sabe o quê? Aquilo ali, ó. A Polícia Federal. Quem se meter com ela, eu vou denunciar. E você eu conheço, Lula. Você, a justiça falou agora que você é um ladrão, tá? Você é um ladrão condenado. Não adianta você querer fugir. E quanto mais você recorre, mais cadeia você toma. E tem mais aí para ser julgado ainda. Você esqueceu do Instituto Lula e companhia. Tem mais aí, Lulinha. E só você só não tá preso porque você, na hora de escolher os seus amigos, escolheu corretamente. Só por isso que você não tá preso. Senão você estaria preso lá, na Polícia Federal de Curitiba. Que você mete o pau no Moro, ele poderia ter te mandado, sabe pra onde? Pro Bangu. Pra Bangu 1, ele te mandou pra Polícia Federal, porque é ex-presidente. Não existe esse negócio de ex-presidente, só existe preso. Só existe preso. Preso. O cara tem que ir em cana. Presidente, ex-presidente, o diabo que for, tem que ficar em prisão comum. Se tiver nível superior, fica numa prisão especial, porque tá na lei aí. Tem que tirar essa merda também. A lei não é igual pra todos? O cumprimento da pena da lei não é igual pra todos. Só a lei? É? Só a lei? Lula, como dizia o comunista lá da Venezuela, o Chaves, cállate!